primavera acabou de chegar por aqui, e como manda a tradição, os suíços têm maneiras bem curiosas de se despedir do inverno e dar as boas-vindas à nova estação. Ao longo de um mês, a gente participou de 3 eventos únicos que acontecem em diferentes cantos da Suíça, cada um com um jeitinho próprio de celebrar essa tradição. No vídeo de hoje vamos até Liestal para queimar o inverno, vamos madrugar em Basel para iluminar a noite no início do maior carnaval da Suíça e ainda participar de um festival em Zurique que promete prever como será o verão desse ano. Galera, a gente já está aqui então na cidadezinha de Liestal para o nosso primeiro ritual para afastar o inverno. Agora são 6h20 da tarde e daqui a pouquinho vai se pôr o sol. Às 7 da noite eles vão apagar todas as luzes do centro da cidade e às 7h30 começa o nosso ritual, então. Que vocês vão ver em primeira mão hoje, é bem interessante. E vocês podem estar se perguntando quando que acontece isso. Acontece uma vez por ano e é no primeiro domingo depois da quarta-feira de cinzas. Muito antes do anoitecer, as pessoas já começam a se reunir. O centro da cidade velha vai aos poucos sendo tomado por quem busca o melhor lugar para acompanhar o desfile. Enquanto a escuridão ainda não domina as ruas, grupos musicais percorrem o trajeto que em breve será invadido pelo fogo. O risco de fogo aqui é realmente alto, porque a rua inteira tá cheia desses confetes aqui, né? Pois é, também nessa época é época de carnaval aqui, então é por isso. E às 19 horas em ponto as luzes se apagam, e com isso um festival de músicas e cores tomam conta do ambiente. E 30 minutos depois, o primeiro carro em chamas surge no meio da cidade. Das laat dus geen mee, we hebben nur licht, dit hebben we Fofo. Mas afinal, como surgiu essa tradição e por que ela acontece bem no coração da cidade, colocando em risco todo o centro histórico? Eles não sabem dizer o quão antigo é esse evento, esse ritual, mas esse evento é tão tradicional e tão antigo que o nome desse domingo que acontece hoje é Domingo da Faísca. E durante séculos esse rolê aqui foi proibido por causa do risco de incêndio que tem aqui, porque vocês viram aí nas imagens, o negócio é perigoso demais. E por conta disso eles faziam nas montanhas aqui em volta, eles subiam os morros e acendiam fogueiras enormes lá fora. Mas tem registro de 1779 que algum maluco veio aqui no meio dessa cidade velha e acendeu uma fogueira gigante aqui. E eles acham que isso é uma tradição muito antiga, mais antiga que 1779, por causa desse cara que veio e acendeu, porque era proibido, e ele foi lá e arriscou tudo para fazer essa fogueira, e isso que fez os pesquisadores acreditarem que isso pode ser algo mais antigo, assim. No final do século XVIII, quando essa tradição começou, as pessoas acendiam suas fogueiras nas colinas ao redor da cidade e caminhavam em direção aos portões. Ali eram obrigadas a apagar as tochas antes de entrar, já que o uso do fogo dentro da cidade era proibido por causa dos riscos. Mas como e quando tudo isso mudou para ser como é hoje? Eu acho que foi a virada do milênio ali em 1900 que trouxe novas energias, porque a partir dali permitiram que as crianças começassem a desfilar com fogo e com os lampiões dentro da cidade. Só que era coisa de criança, os adultos continuavam fazendo essas fogueiras lá no morro, né? Até que a do controle, a prefeitura teve que proibir as fogueiras do morro. Por quê?
Porque essas crianças que cresceram vendo as fogueiras e tal, elas começaram a fazer competições entre si de quem fazia a maior fogueira. E aí a coisa fugiu do controle. E, ironicamente, foi a proibição das fogueiras no morro que consolidou a tradição do desfile aqui, que trouxe o fogo para dentro da cidade. Então a prefeitura, não sei se é o que ela queria no fim das contas, mas foi onde começou a surgir o desfile como a gente conhece, há menos de 100 anos atrás, mais ou menos na década de 60. A galera tá assando linguiça no fogo. Muito bom. Em 1930, eles fizeram o primeiro carrinho de fogo, como esses aqui. Daí foi quando o desfile começou a ficar mais nos moldes atuais. E foi uma ideia super espontânea. Foi um grupo de jovens assim que eles decidiram encher um recipiente de ferro com madeira contra a vontade do líder do grupo, tacaram fogo e empurraram o desfile afora. E aí foi um sucesso, assim, começaram a repetir todo ano. Daí foi proibido em 1948, só que teve pressão popular e na década de 60 ele voltou a ser aprovado. A gente tá vendo aqui uma coisa que é tipo bem exclusiva, vamos dizer assim, que a gente só sabe por causa de um amigo que mora aqui na região. Não é uma coisa muito divulgada assim na mídia, sabe? E eu acho que isso já vale o like de vocês e um comentário pra ajudar a gente. Aqui são cerca de 9 carrinhos que eles fazem, como esse daqui. E 300 dessas vassouras aqui se chama Rienbeze, que seria vassoura de pinheiro, mais ou menos uma tradução livre. Essas vassouras são feitas artesanalmente e é uma tradição passada de geração em geração. E o foco deles de fazer elas é atingir, ela é feita de um jeito para atingir o máximo de intensidade do fogo lá no meio daquela cidade velha que a gente mostrou para vocês. E a própria prefeitura que oferece a madeira para eles fazerem essas vassouras e toda essa brincadeira com fogo, e são mais ou menos 80 toneladas que eles usam. No final do desfile, toda a madeira é colocada dentro desses coletores de entulho, formando fogueiras imensas que os bombeiros jogam água para controlar. Agora a gente vai ficar com a roupa fedorenta de fumaça umas 2 semanas, né? Vai. Mas pelo menos a gente acabou de dar o primeiro passo de 3 para expulsar esse inverno chato, né? É justo, né? Então vale a pena. Bom dia, meu povo. Ou será que eu devo dizer boa noite? A gente tá aqui agora, 2h53 da manhã. O Peri também tá aqui. Vem cá, Peri, dá oi ali rapidinho. Ele é baixinho. Ó, esse daqui tá... Aqui tá o Peri. Só que ele não vai pro meio da multidão. Ele é muito baixinho pra andar na multidão. Chegamos aqui agora na cidade de Basel. Se vocês procurarem é em Basileia, na verdade, nos mapas em português. E a gente tá aqui pra segunda etapa dos rituais suíços que espantam o inverno. Isso, vamos lá agora para atrair o nosso bom verão desse ano. E a gente tá daqui na primeira segunda-feira, depois da quarta-feira de cinzas. É isso? Exato. Esse evento que a gente está aqui hoje, ele começou em 1835 e ele começou também com chamas, igual o pessoal que a gente mostrou na parte 1 desse vídeo. Depois de 10 anos que eles começaram a fazer isso, foi proibido completamente essa brincadeira com fogo, porque é o mesmo problema da outra cidade. É muito pequeno aqui, é muito apertado, é uma cidade antiga, é muito fácil pegar fogo em tudo aqui. Então, eles inventaram de fazer isso, ao invés de fazer com fogo, com lanternas, que é para iluminar assim os caminhos, para iluminar aqui a cidade. Daí, com 15 anos depois de que eles começaram esse processo de fazer a lanterna, eles criaram essa gigante aqui e eles pintam ela à mão. Então é bem legal assim, é um trabalho artesanal, eles gastam bastante tempo nisso, bastante esforço nesse evento aqui hoje. E desde então eles continuam fazendo isso e foi um caminho sem volta. Começou com as lanternas e eles continuam com essa brincadeira aí séculos depois. Sehr schön, sehr schön.
Gente, às 4 da manhã em ponto, que daqui a 15 minutos vai desligar todas as luzes do centro da cidade. E essa igreja atrás de mim, tá ruim de ver, mas acreditem, tem uma igreja. Ela é a igreja de St. Martin e ali vai tocar um sino que vai começar o evento aqui. Alguém vai gritar bem alto, Morgenstrasse, que é o nome do evento. Avante, marchem. Aí nessa hora todo mundo começa a andar pela cidade. E é meio bagunçado, sabe? Não tem uma rota, então começa simultaneamente nas ruazinhas aqui do centro histórico de Basel. E cada um vai para onde quiser, tem gente que vai sozinho. E daí vai ter, como tá com a luz apagada, vai ter só as luzes das lanternas e fica incrível. E o que esses grupos que estão espalhados pela cidade têm em comum é que eles vão todos tocar a mesma música, que também se chama Morgenstrasse, que é o evento. E ela é uma cantiga bem simples, assim, que ela tem 2 versos que vão se repetindo. Vai ser isso a manhã toda até o sol nascer. Alguns minutos antes das 4 da manhã, a multidão começa a ficar em silêncio e atenta ao toque dos sinos. Até que... Cada clique tem seu papel dentro do carnaval. Alguns são musicais, como as baterias do carnaval brasileiro, outros fazem parte da cavalaria ou de alas cênicas, que vão sem instrumentos, mas igualmente importantes para o espetáculo. Aqui, em vez das tradicionais escolas de samba, o carnaval da Basileia é marcado pelos cliques, grupos formados em sua origem por vizinhos e amigos de bairro, que tocam flautas e tambores pelas ruas da cidade. Eles desfilam usando fantasias chamadas charivari, sempre acompanhadas por lanternas decoradas. Tudo isso costuma seguir um tema que faz alguma crítica a acontecimentos recentes ou questões sociais. Durante muito tempo, esses grupos eram compostos apenas por homens e formavam verdadeiras panelinhas, exclusivas tanto em gênero quanto em classe social. Aliás, talvez seja daí que vem o nome clique. Numa tradução literal, significa justamente isso, um grupo fechado. Mas hoje em dia, felizmente, os cliques se tornaram muito mais inclusivos e diversos. Gente, isso aqui é o Carnaval da Basileia. E bem diferente do Brasil, ele começa às 4 da manhã, né? Outra coisa que é diferente são essas lanternas em todo lugar. É tipo, nossa, só que brilha no escuro, né? E aqui os carros alegóricos são essas lanternas gigantes sendo puxadas por 2, 4 pessoas. É bem interessante a experiência. Já tá até afastando meu frio. Esse evento que a gente está aqui hoje, ele é o evento que dá início ao Carnaval de Basel. E o Carnaval de Basel dura 3 dias e ele acaba quinta-feira às 4 da manhã. Não sei o que esse povo tem com coisa 4 da manhã, né? Muito cedo. Não sei também. E o que significa esse evento? Morgenstrasse. Morgen quer dizer manhã e Strasse é uma palavra para travessura, pegadinha. Então ele já começa amanhã pregando uma peça na gente. Deve ser por causa do horário, né? Imagina os vizinhos aqui, eles não devem gostar muito desse dia. É, os vizinhos não devem gostar muito, realmente. Só que uma vez no ano, né? O carnaval aqui de Basel, ele é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, assim como, por exemplo, a capoeira lá no Brasil. Então para vocês terem uma ideia do quão importante é esse evento aqui na Suíça. E esse carnaval aqui de Basel, ele é o maior da Suíça, não tem nada maior que esse.
Com a segunda etapa concluída, voltamos para casa para recarregar as energias e nos preparar para o terceiro evento que promete espantar de vez o inverno. E hoje a gente veio aqui até Zurique, porque é aqui que acontece o terceiro e último ritual para queimar o inverno. Bora lá conhecer esse evento. Esse festival nos moldes de hoje existe desde o início do século XX, sendo que em 1952 a data foi alterada para a terceira segunda-feira de abril. Olha, aí faz pouco mais de um mês que a gente fez os outros dois rituais e já dá pra dizer que tá fazendo efeito, porque tá todo mundo com uma roupa mais confortável, não precisa do casaco, apesar de que tá na mochila, né, pra garantir. Mas, parece que os rituais têm dado efeito. Vocês devem estar sentindo falta de alguém aqui na gravação, né? A Carol me deixou com a função de gravar o evento de hoje, que ela tinha uma reunião em outro país. Então ela está perdendo tanto o evento quanto o feriado, que hoje agora à tarde é feriado também. Então, coitada, foi trabalhar no feriado. Mas não estaria aqui gravando, que dá no mesmo. E esse evento se chama Sechseleuten. E ele é um evento que ele remonta aí lá da época medieval, como vários outros eventos e festivais que acontecem aqui na Suíça e Europa. E todas essas roupinhas aí que vocês estão vendo, o pessoal vestindo, elas representam as guildas da cidade, que nesse período medieval, elas que controlavam a cidade, elas que ditavam as regras, vamos dizer assim. E essas guildas, elas são muito importantes para entender um pouco desse evento. No século XIV, o primeiro prefeito de Zurique, Rudolf Brunn, criou as guildas para organizar a cidade. Elas reuniam profissionais de diferentes ofícios, como padeiros, ferreiros e alfaiates, e tinham poder político real, e durante muito tempo eram elas que mandavam na cidade. Com o tempo, as guildas perderam essa influência e se tornaram mais um movimento cultural. Hoje elas mantêm tradições, organizam festas típicas e abrem suas portas ao público, muitas vezes servindo pratos locais. Durante os Sechseleuten, por exemplo, muita gente desfila com trajes históricos que representam essas diferentes guildas, mantendo viva uma parte importante da história de Zurique. Então eram essas guildas que definiam o horário de trabalho de toda a população aqui. Cada guilda controlava o horário aí da sua turma. E durante o inverno, o período de sol aqui era menor e as pessoas tinham que trabalhar do momento que o sol surgia no céu até o momento que ele ia embora. Então era tipo puxado, né? E já no verão as leis diziam que a partir das 6 horas da tarde todo mundo podia ser liberado, deveria ser liberado do trabalho para poder aproveitar um pouquinho da luz do sol, né? Já que é raro, a gente até já comentou no outro vídeo a falta que o sol faz aqui. Então isso era uma alegria muito grande para a população daqui, né? Então a partir daí começou mais ou menos esses eventos, que inicialmente era só essa procissão, carreata aí que eles faziam. Não é carreata, nem procissão, eu não consigo lembrar o nome, mas essa caminhada com as guildas, eles faziam isso para celebrar esse momento. Inclusive o nome desse evento se chama Sechseleuten, que significa o toque dos sinos das 6 horas, que é quando o sino dessa igreja aqui às 6 horas toca, na data exata que está acontecendo esse evento aqui, anunciando que esse momento aí de verão começou.
E esse evento continuou sendo assim um desfile das guildas por muitos anos, até que um elemento muito especial foi inserido. E ele é o ponto alto assim, desse evento, e é ele que vai definir a duração e a qualidade do verão. E esse é o maior objetivo da gente hoje, ver ele. O Bog é um boneco de neve feito de pano e palha, recheado com fogos de artifício. Ele simboliza o fim do inverno aqui em Zurique e é queimado no auge do festival Sechseleuten, em cima de uma enorme fogueira. Essa tradição vem de séculos atrás, quando jovens do bairro Katz queimavam figuras parecidas durante o equinócio da primavera, no mesmo dia e hora em que ocorria o Sechseleuten. E foi somente em 1892 que o desfile e a queima do boneco se tornaram parte do mesmo evento. É aqui que a gente vai botar fogo nesse boneco de neve que está aqui atrás de mim para definir o quão bom vai ser o verão. E a gente não tem nenhuma comprovação científica que esse boneco ele realmente consegue ser um oráculo do clima aqui da Suíça, mas a gente tem quase que uma prova empírica. Porque no ano passado, em 2024, a gente veio aqui para assistir o boneco ser queimado e o que aconteceu é que bateu muito vento aqui e por questão de segurança eles não quiseram botar fogo no boneco. Ou seja, não teve boneco, o que isso significa? Um verão muito ruim. E realmente isso aconteceu, o verão foi horrível. Foi horrível ao ponto de um pessoal pegar, arrumar esse boneco, sei lá onde, ele tá aqui atrás de mim, e levar ele para um lugar para botar fogo para tentar resolver o problema do verão, o que não deu certo, gente. Ainda falta uma hora para começar, de fato, o início da queima do bonecão. No ano passado, como eu falei antes, teve aquela ventania que impediu de ter o evento aqui, né? Hoje eu acho que não tem vento que vai impedir, porque mal tá batendo vento, na verdade, e tá muito quente. Eu acho que esse verão promete, galera. Galera, já foi aí mais uns 20, 30 minutos esperando para começar e aqui o espaço encheu. E depois de muita espera, foi dado início à previsão do Bog. Durante alguns minutos vimos apenas fumaça, até que ouvimos os primeiros estouros. E então o boneco foi tomado pelo fogo. E depois de mais de 20 minutos, a única coisa que restava do boneco era o interior da cabeça. O único pedaço do Bog que é capaz de definir o destino do verão. Langsam regnet's Blusen. 26 Minuten plus. Dizem que quanto mais rápido a cabeça do Bog explode, melhor será o verão. O tempo mais rápido já registrado foi de 5 minutos e 7 segundos em 1974. Já o mais longo ocorreu em 2023, com 57 minutos de espera. E esse foi o nosso terceiro e último ritual para acabar com o inverno. E a gente espera que o verão seja bem próspero e duradouro dessa vez, porque ano passado não deu muito certo não. Torcemos, cruzemos os dedos pra isso, né? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever. E se quiser continuar assistindo um pouco mais sobre a Suíça, é só clicar nessa playlist.